Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Seja a experiência bonita de fé, congregando-nos irmãos e irmãs de longe e de perto num coração só. Aqui agora, uma oportunidade de reacender em nós a luz da esperança. Sobretudo neste dia de hoje, 11 de fevereiro, celebrando o título bonito de Nossa Senhora de Lourdes. E com toda a igreja, em comunhão com o Santuário de Lourdes, na França, celebrar a 25ª Jornada Mundial do Enfermo, com esse tema bonito, admiração pelo que Deus faz. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Estamos, pois, hoje vivendo uma jornada de oração, como ocasião para prestar especial atenção à condição dos doentes e, mais em geral, de todos os atribulados. Convida-nos o Papa Francisco na sua mensagem para este dia. Ao mesmo tempo, convida-nos a sermos pródigos em favor dos que precisam mais, a começar pelos nossos próprios familiares, com os profissionais da saúde, voluntários, a dar graças pela vocação recebida do Senhor para acompanhar irmãos e irmãs enfermos. Além disso, esta recorrência, esta celebração renova na igreja o vigor espiritual para desempenharmos sempre da melhor forma a parte fundamental da nossa missão, que engloba o serviço aos últimos, aos enfermos, aos atribulados, aos excluídos e aos marginalizados. Assim foi como disse o Papa São João Paulo II, na sua mensagem de 11 de fevereiro de 85, ao instituir este caminho bonito. Vamos então, escutando a palavra de Deus, renovar em nós o compromisso pelo cuidado da saúde e, de modo muito especial, o nosso cuidado com os doentes. Naqueles dias havia, de novo, uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Amado irmão, amada irmã, quando Jesus chama os discípulos e fala: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer, Jesus quer ensinar a lição mais fundamental para um discipulado autêntico: a compaixão para com os irmãos, para com os fracos, para com os enfermos, para com aqueles que precisam de nós. Muitas vezes, nós, por comodidade, por conveniência, nós não nos abrimos, pelo menos para perguntar ao outro: você precisa de mim? Em que posso ajudar? Aliás, essa pergunta não devia estar fora dos nossos lábios nunca. Em que posso ajudar?
O Senhor quer exatamente ensinar aos seus discípulos que a solidariedade é a envergadura verdadeira na compaixão do discípulo e da discípula. Jesus desafia os seus discípulos. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. E os discípulos não sabem como resolver com essa pergunta que vem de dentro, na incerteza: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? O diálogo que Jesus desenvolve com eles abre, portanto, o caminho para mostrar: o que sacia não é simplesmente a abundância. Pois é verdade, muitas vezes a abundância gera tão simplesmente o desperdício e faz crescer no coração de muitos a indiferença. A solidariedade que nasce da compaixão é o segredo. Quem não é compassivo para com os outros, para com o pobre, para com o enfermo, para com aquele que está fragilizado, para com aquele que precisa do seu serviço, da sua palavra, do seu afeto, torna-se incapaz de abrir um caminho novo. Amado e amada de Deus, vamos pedir essa graça como graça maior para nós, para mudarmos a nossa vida, para qualificarmos a nossa presença na vida do outro, na nossa família. A graça de sermos, como Jesus, compassivos. Supliquemos com toda a confiança e peçamos esta graça para todos nós. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me